vontade de continuar adorando. Daí subir aqui, fazer aquele negócio. Espírito. Puxar de novo. Ele é assim todo desejado. Santo. Agora há pouco nós estivemos lá no Singapura. Eu, a Janete e a Rosa. Nós fomos visitar a Dona Maria, aquela que esses dias mandou um vídeo aqui, mandou um recado para mim. Cada vez que a gente vai lá, a gente é surpreendido pelo Senhor, né? Então um dia vem a notícia e fala, corre, porque pode ser que não dê tempo. Aí a gente chega lá, ela está pulando na cama quase, dando glória a Glau de um jeito, e falando do Senhor. Um negócio, eu falei, cara, eu preciso filmar esse negócio, porque às vezes por muito menos a gente está lamentando pelos cantos. Aquela mulher, Fábio, está numa cama há sei lá quanto tempo, com dor, sofrendo. E aí você fala, ei, Dona Maria, é Jesus, meu filho, é Jesus. E ela fala comigo, Jesus, um negócio louco. E é muito lindo isso. A Janete Moura falou, puxa, a gente veio aqui para dar ânimo e olha o que o Senhor está fazendo com a gente, né? É lindo demais. Mas teve algo que me chamou a atenção hoje à tarde, e algo que só o Senhor pode fazer, né? A gente acabou de cantar que capacitamos a obra, uma obra de poder. E hoje à tarde no culto a gente estava falando sobre o amor do Senhor, né? Sobre o testemunhar e essa coisa, eu falei alguma coisa sobre essa coisa do amor de Jesus fluir através de nós, porque não tem nada mais poderoso do que isso. Esse é o grande poder. E hoje quando eu cheguei lá na casa da Dona Maria, eu cheguei um pouco depois, porque o culto se estendeu, disseram que era por minha causa, mas... Mentira. É uma intriga isso. Até uma vez. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei e vejo a Rose lá na cozinha. Agora imagina um cenário assim, aquela mulher numa cama, sozinha, largada, abandonada. Aquela casa com louça, com prato com resto de comida, um monte, panelas, fazendo uma montanha. Não é exagero, irmãos. Imagina que a gente tá aqui, a montanha vinha assim, ó. Tudo. Os quartos, roupa jogada, uma coisa, um caos. E aí às vezes a gente fica pensando, né? Puxa, vou lá, e vai ser um poder, Jesus vai operar e tal. Eu cheguei lá e olhei, e olha, Rose, eu vou te falar. Eu vi a Rose lá na cozinha, fazendo comida. Aquela mulher, eu cheguei lá às 5 e tanto da tarde, ela não tinha comido o dia todo. Eu vi a Rose lá na cozinha, foi lá, fez um arroz, cozinhou um ovo, achou uma mandioca, jogou numa panela de pressão. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, o amor na prática. Porque a gente podia ir lá orar, e louvado seja o Senhor por isso, a gente foi lá, louvou, rimos, nos divertimos, choramos, tudo aquilo que o Senhor promove. Mas, Rose, hoje foi lindo te ver lá. Sabe essa coisa de não importa, arregaça a manga e vai para cima? Eu sei, eu não estou falando para engrandecer a Rose, porque é o Senhor operando através da Rose, é o amor do Senhor. Mas sabe, às vezes a gente não tem dimensão do que a gente pode fazer por aí, de como a gente pode atingir a vida das pessoas e como as pessoas podem identificar Jesus na nossa vida numa atitude que, num primeiro momento, pode se pensar que pode nem se pensar. Ela foi lá, arregaçou a manga e foi fazer comida, deu uma ajeitada, não deu nem para lavar as coisas, porque não tinha como, tinha um detergente, um negócio, mas... Então eu quero louvar o Senhor, porque se a gente abrir os olhos
e perceber as possibilidades que temos para impactar as vidas, além, porque é o que eu falei, né? Às vezes a gente pensa logo, vamos chegar lá e vai ser aquela unção, e vai ser o poder de Deus e tal, e isso é bênção, isso é demais, eu amo essas coisas. Mas às vezes é uma simplicidade de fazer um prato de comida. Cara, ela estava sozinha. A gente foi lá, fez companhia para ela, orando sim, fizemos a ceia, fizemos lá uma bagunça. Eu perguntei para ela, só uma glória a Deus. É isso. Está tudo torto, está tudo errado, os médicos moram com ela, só bagunça, não fazem nada, largam ela lá. As filhas, uma mora na frente, a outra mora logo ali, a outra lá, a mora ali, não sei o quê. Aí você chega, ei, Dona Maria, glória a Deus, glória a Deus. Chegou uma hora e começou, tá ligado, meu irmão? Começou a abençoar a gente ali naquela situação. Eu falei, era para ela estar lamentando, chorando. Pois é, aquela hora, Glau, como você disse, preciso me converter, né? Você olha e fala, eu preciso me converter. Mas eu louvo ao Senhor por tudo isso, porque Ele faz a gente ter essas experiências, faz a gente contemplar a glória dEle, na simplicidade, no amor, que só pode vir dEle. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abre comigo, por favor, em Êxodo capítulo 6. Verso 7. Estava lendo esses dias esse texto, me chamou a atenção, queria compartilhar. Êxodo 6, verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Você pode ler comigo esse finalzinho? Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O contexto é o seguinte: Moisés tinha tido aquele encontro com Deus lá na sarça, ele se encontrou depois com Arão, acho que eu estou pulando algumas coisas, mas enfim, eu tenho que resumir. E eles foram e falaram com o povo que o Senhor os usaria para que eles fossem libertos, para que eles saíssem da escravidão do Egito. E fala lá no capítulo 4, verso 31, e o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, o povo de Israel estava clamando por libertação, libertação. Aí aparece Moisés falando, vocês vão se libertar. Tipo, ok, era o que eu estava esperando. Eu estou crendo, chegou a hora, eles creram, se inclinaram e adoraram a Deus. Quando Moisés e Arão foram a primeira vez, aquela história toda, deixa no povo ir, que tem a música, que tem a novela, que tem a minissérie, você já sabe como é. E o faraó falou, não deixa o povo ir. O que o faraó fala? Eles estão em um tempo ocioso, eles estão sem ter o que fazer. Pois eles vão construir a mesma quantidade de tijolos, só que eles vão ter que buscar a palha. Então, o faraó, com todos os seus supervisores ali, dobraram a carga de trabalho do povo de Israel, e quiseram que eles mantivessem a mesma produtividade. Então, eles teriam que manter a mesma quantidade de tijolos que eles faziam antes, tendo um trabalho a mais. E é óbvio que eles não deram conta e começaram a ser açoitados. Quando eles foram açoitados, eles foram lá reclamar com Moisés e com Arão. E foi aí que aconteceu. Moisés foi buscar o Senhor, e essa é a resposta que o Senhor deu para eles. No verso 7, tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu, Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas do Egito. Então, o Senhor, como o Senhor do tempo, ele já estava olhando todo o plano. Você já leu o livro, já leu o texto bíblico, já viu o seriado da Record, você já sabe qual é o final. Mas o povo, naquele momento, não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eles estavam vendo era o castigo, era o açoite, era a carga dobrada, era o castigo, a perseguição e a escravidão
do povo do Egito. Mas o que me chama a atenção é no verso 9, fala que o povo de Deus não atendeu a Moisés por 2 motivos. Por causa da ânsia de espírito e por causa da dura servidão. Escravidão. O que é servidão? E eu fiquei pensando quantas vezes nós, da mesma maneira, Rose, às vezes a gente vê a promessa de Deus e parece que quando ela está chegando, acontece alguma coisa que parece que eu dei um passo para frente, 3, 4 para trás, e aí eu não consigo mais enxergar, nem me alegrar, nem visualizar a promessa de Deus, porque eu só consigo ver a dureza da minha escravidão ou a ânsia do meu espírito. É algo que eu quero tanto e parece que quanto mais eu me aproximo, mais longe eu estou dela. E o povo não creu, não conseguiu receber a palavra de Moisés. E a minha oração para nós essa noite, Senhor, não deixe a ansiedade do meu espírito ou a dureza da situação cegar os meus olhos, porque eu quero continuar crendo. O fato foi que nós, como povo de Deus, cremos um dia. E às vezes, como a situação não está se resolvendo, o emprego não chegou, a cura não chegou, as coisas não se resolveram, então eu começo a me afastar da promessa. Graças a Deus que o Senhor não se afasta de nós. Ele cumpre promessa porque Ele é fiel e Ele cumpre promessa porque Ele te ama. E Ele não vai te amar mais, Ele já te ama mais que o mundo inteiro. Ele já entregou o mais precioso dele, que era o seu filho. E às vezes a gente fica tão ansioso porque as coisas não chegam na nossa mão no tempinho que a gente quer, que a gente deixa de crer. Então, em primeiro lugar, que a ansiedade do nosso coração não ofusque o brilho da promessa, nem a nossa certeza de fé. Quando eu vou parar de crer? Quando você receber na mão aquilo que você está esperando. Até lá não é para parar de crer. Depois você não precisa crer, você já está tocando, você já está pegando a promessa, está comendo a promessa, está vivendo a promessa. Mas até a promessa chegar, seja a resposta de Deus qual for, continue crendo. Não deixe a ansiedade do teu espírito ofuscar. E nem a dureza da circunstância. É difícil receber a palavra. É fácil eu falar para você, olha, continue crendo que o Senhor vai abrir a porta. Mas eu vou para a minha casa depois. Eu não sei que porta você precisa. Mas eu preciso crer na minha palavra. Não deixe as circunstâncias fecharem os teus olhos. Pelo contrário, olhe para cima. Continue observando, crendo no Senhor e creia até o fim. Eu falava muito isso antes, não tenho falado muito, mas você já postou todas as suas fichas no Senhor. Já não tem mais nada no bolso, certo? Se tem, entrega. Agora vai até o final, em nome de Jesus. Não deixe a ansiedade do seu coração te atrapalhar. Nem as circunstâncias te atrapalhar. Porque Canaã vai chegar. E nós vamos comer os frutos, as uvas grandes, tudo grande que tem lá. Amém? Glória a Deus. Só falar mais um pouquinho de Singapura. Quando eu estava indo embora de lá, estava eu e o Dani indo pro carro, e a gente indo, daqui a pouco alguém veio na minha direção, aí eu olhei, era o Igor, o maior. Aquele que o Senhor já tomou aqui, já profetizou, já fez um monte de coisa e tal. E ele me deu um abraço, que abraço gostoso. Caramba, que saudades, tal. Ele falou assim, cara, eu estou na liderança dos jovens lá da igreja. Que coisa mais linda, coisa mais linda. Eu falei, cara, eu vou lá e tal, vou arrastar os meninos e tudo mais. Mas teve uma coisa que me chamou mais atenção, José. Quem estava com ele? Quem estava com ele era a Mona Lisa, a filha da dona Maria, e mais outros 2. E aquela família é uma família tão
tão sofrida, tão difícil, com situações tão... Os outros filhos foram tão perdidos. E a gente olhava para aquela menina que era uma menininha, né, quando a gente estava mais próximo, hoje já está grande. Eu falava, meu Deus, o que vai ser dessa menina? E quando eu a vi com o Igor, eu fiquei tão feliz, porque o Igor é um menino de Deus, que está servindo ao Senhor, está buscando. Eu falei, puxa, sabe, fiquei muito alegre, porque eu vi o cuidado do Senhor. Foi O lindo. Senhor, o nosso trabalho não É isso, está Deus. levantando pessoas. Né? Então foi uma grande alegria, eu louvo ao Senhor. Fazendo um trabalho na escola chamado Jovens Cheios do Espírito Santo, na sala de aula da faculdade. Olha isso. Então é lindo demais. E ele falou que vai vir aqui qualquer hora dessa e vai arrastar os meninos todos. Então, louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Lindo. Falando daquilo que nós estamos estudando hoje, né? Então, nós estamos estudando os conceitos transferíveis. Graças a Deus que eles são transferíveis. E o conceito que nós estamos estudando, quase terminando, é como ajudar a cumprir a grande comissão. E aí, vem você e dá o testemunho, porque nós só estudamos, não praticamos. Né? E aí vem eles, a Rose, com a prática. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. A prática. Daquilo que o Senhor já nos ensinou. O capítulo que nós lemos muitas vezes hoje, é Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim, Jesus aproximando falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Só o Senhor Jesus é que poderia falar uma coisa dessa. Só Ele podia dizer, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ninguém mais poderia ter essa capacidade de falar, porque só Ele é Deus. E a ordem dele é ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações. Ide, portanto, e fazer discípulos. Ide, portanto, pregar, ensinar. E se tiver que fazer comida, faz. Se tiver que varrer a casa, varre. Mas vai e prega. Vai e fala. É isso que o Senhor tem ensinado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo que eu li hoje no livrinho, fala que em uma pequena reunião no Monte da Galileia, onde Jesus, o nosso Senhor, ressuscitado, deu aos seus discípulos uma estratégia, conhecida como a Grande Comissão. Se essa reunião não tivesse acontecido, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. Porque foi ele que disse, ide e pregar. Toda autoridade nos foi dada. Sem essa autoridade, nós não poderíamos estar pregando. Sem a ordem dele, nós não queríamos pregar. Se ele não tivesse passado essa ordem para os discípulos, depois da morte e da ressurreição, talvez nós estivéssemos perdidos. Mas ele deu essa ordem. E é graças a Deus, porque ele deu essa ordem também para nós.
E o versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí é uma promessa. A promessa é maravilhosa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. E aí, quando o Trovão falou aqui, né, a gente pensa que ele vai fazer, e vai acontecer. Exatamente isso. Ou vai acontecer, já está acontecendo. Porque é a promessa dele, e é a ordem dele, e é o que ele promete. Eu estarei convosco todos os dias. Então, quando nós vamos falar com alguém, ou na casa de alguém, para levar o Evangelho, quando nós fazemos alguma coisa do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco. E porque Ele prometeu, e Ele não é homem de mente. Amém. Nós estamos quase acabando de estudar esse conceito. Deus me fez lembrar de um texto agora que diz essas coisas todas. É só um texto mesmo. Está em 2 Tessalonicenses 3:1. Diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E no 5 diz: ora, o Senhor conduz o vosso coração em amor de Deus e a constância de Cristo. É bem isso, a gente não faz dimensão de quando a gente leva a palavra do Senhor. Se for me lembrar desses anos que a gente ficou ali no Singa, talvez a gente possa olhar. Outro dia me perguntaram: você tem saudade do Singapura? Eu falei: não. Não tenho. No lugar, não. Não é um lugar legal, nem agradável. Para mim, pelo menos, não sei você. Um monte de... Não é bonito, não é um lugar agradável. Mas as pessoas que estão lá dentro são preciosas demais. E foi isso que a gente conseguiu atingir lá dentro. E eu fico muito feliz, porque eu tinha fé no Senhor que isso aconteceu. Porque a gente passa a vista e fala: poxa, não tem ninguém aqui agora, cadê todo mundo? Nenhum deles está dividido no mundo aqui. Mas é para o reino do Senhor, a igreja do Senhor, graças a Deus, ela é maior do que essas 4 paredes, ela continua aí. Então, para que a gente seja constante no Senhor, no amor do Senhor, para que a gente não se esqueça, porque para a nossa carne, aquilo que eu digo, o que me levava até o Singapura era o amor do Senhor. Porque a minha carne dizia: o cara está cheio de esquisito, está cheio de maluco, alguém te ligou quando eu jogava, mas é o amor do Senhor que nos moveu. E a semente está aí brotando. Eu fico feliz demais, porque parece que foi jogada no ar ali, a gente viu de costas, mas eu glorifico ao Senhor por isso. Eu tenho certeza que tem mais ali, e a gente vai ficar sabendo. E o Senhor vai se agradar com a nossa alegria de saber que tudo deu certo, porque foi Ele quem colocou no nosso coração de lá fazer. E eu tenho certeza que a gente vai ficar sabendo de um jeito ou de outro que aquilo teve muita salvação e teve muito fruto ali dentro, e daí vai sair pastor, e ali são os erros do mundo e são luz lá dentro hoje, que é o que está acontecendo. Então que a gente continue constante no amor de Deus. Amém? Isso aí. Glória a Deus. Gente, nada disso teria acontecido se a gente não tivesse feito um estudo aqui na nossa igreja, que o pastor escolheu 2 livros para a gente estudar. A gente vinha aqui, acho que era no domingo de manhã. Eu não me lembro o nome dos. Um é... Não, pastor. A multiplicação espiritual? Hã? A multiplicação espiritual? Eu acho que é. Esse da multiplicação e um outro que falava que o mais importante era ir e pregar o evangelho. Não é, por exemplo, o livro falava de um texto que um pai deixou o terreno para os filhos cuidarem, a chácara, o sítio, não sei.
e falou assim, olha, vocês vão cuidar da grama. E eles fizeram um monte de coisa, arquitetoria e tal, mas a grama eles não ligaram para a grama. E era para cuidar da grama. E o que Deus mandou para nós? Ir de pregar o Evangelho. Então esse livro fala, eu não lembro o nome do livro, mas eu sei que está lá no livro que a Janete escreveu, nós colocamos 2 nomes dos livros, e lembramos que esse estudo é que fez brotar no nosso coração essa... Nós temos que ir aonde? Aonde? E aquilo começou a queimar no coração, e a ponto da gente não dormir à noite e ficar pensando, Senhor, nós temos recebido tanto do Senhor, tanta palavra, a gente está cheio da palavra e a gente não está fazendo transbordar essa palavra de vida. Né? Aonde o Senhor quer? Aí começou a queimar, eu fiquei pensando, esses meninos do farol, que eu já tinha sido assaltada umas 3, 4 vezes, eu ficava tremendo, mas Deus sempre dava livramento. Né? E eu, depois dos livramentos, eu começava a chorar, pensar nessas vidas. Que futuro tem esses meninos? Nenhum. Quem foi falar do amor de Deus para eles? Ninguém. Senhor, como é que eu posso chegar até? Aí isso começou a queimar no meu coração. E um dia eu abri isso para a Janete e Deus mostrou para ela aonde era. Deus não só mostrou, mas como deu a resposta da oração que nós fizemos, e um senhor foi lá para pegar um fogão velho. Olha, o senhor não quer esse fogão? Não. Tá. Eu quero. Mas o senhor vai carregar esse fogão até onde? Singapura. Era o lugar que Deus tinha mostrado para ela. Ai, no Singapura. Eu preciso tanto ir lá. Quero fazer um trabalho com criança. Vai lá, fala com o fulano de tal, o senhor Adão. Né? Fala com o senhor Adão. Lá na Casa Amarela. Pronto, ela foi. E aí começou. Então, foi tudo indicação de Deus. Tudo foi indicação de Deus. Né? Então, eu vejo que o que Deus quer de nós. Isaías 60. 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso que a gente vai fazer lá. É como o Nau falou, não dá vontade não. É um lugar, parece um deserto. As pessoas estão sofrendo, estão perdidas, não tem rumo, mas o Senhor nos ungiu. Nós temos algo para oferecer para esse povo. E a gente não pode cruzar os braços. Em nome de Jesus, a gente não pode. Quando a gente não vai, parece que fica um vazio. Sabe? É aquela chama que fica queimando. Eu te dei tudo para você. Você está fazendo o quê com aquilo que eu te dei? É isso que Deus faz com a gente. Amém? Glória a Deus. Ok, eu não sei. Eu queria ler Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Dá fruto, porque está junto à água. Quando está fora, você não consegue. Que água é essa? É o próprio Senhor. Aí eu me lembrei de um texto, que está lá em Salmos, que também é outra bem-aventurança, Salmo 106, 3. 106, 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Em todo o tempo. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que praticam a justiça em todo o tempo. No Salmo 105, fala sobre o povo de Israel, né? E no finzinho do 105, 44, ele fala assim: deu-lhes as trevas das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e que lhe observassem as leis. As leis do Senhor são é a nossa diretriz, para onde a gente deve ir. Eu tenho observado que às vezes as pessoas têm buscado água, e essa água às vezes não é Jesus. E sai por aí buscando a água, e como um peixe, quando sai da água, o que acontece? Morre. Né? Aí o Senhor me levou para Êxodo 17, onde o Senhor dá a sua água. E a água vem da rocha, nosso próprio Senhor. No Êxodo 17, 6, ele fala: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. O Senhor está sempre disposto a dar água dele. Às vezes a gente não está vendo. A água está no pé e a gente está com sede. A gente vai buscar em outra fonte. E às vezes a água é amarga. Amém? Aproveitando esse outros nem recebem, né? Então, eu vou ler aqui Deuteronômio 32, versos 30 e 31. O Senhor está falando do povo, que no povo a gente falta conselhos. É o canto de Moisés, que Deus deu a Moisés para falar ao povo, para se lembrar daqueles eventos todos que Moisés ia partir, recolhido por Deus. E fala assim: como poderiam só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Isso aconteceu com Israel. Jordão subiu, ele e os escudeiro numa guarnição, e ele sozinho destruiu toda a guarnição. E fala-se isso de Davi também. E fala-se também de Sansão. Como poderia, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Isso não podia acontecer se não houvesse a mão sobrenatural de Deus. E aí o verso 31 conclui: porque a rocha deles é minúsculo. Não é como a nossa rocha, R maiúsculo. Mas isso não é um povo se gabando do seu Deus contra os outros deuses. Porque a parte final do versículo fala uma coisa tremenda: e os próprios inimigos o atestam. E os próprios inimigos o atestam.
Isso é uma experiência que é vivida hoje por servos de Deus. Eu já ouvi de vários, ouvi testemunhos, li em livros, mas também vi na minha vida acontecer coisa semelhante. Vai num terreiro e o serviço para. E aí o chefão lá fala, não dá para fazer nada hoje, porque tem alguém aqui que é maior, que não dá para fazer. Hoje disse a mão do peito, não adianta, porque com você aqui não vai sair, não acontece. Alguém já teve uma experiência desse tipo? De ver? Mas eu ouço falar muitos casos de pessoas que inviabilizam obras de terreiro, não é porque ora para fechar, mas vai lá e não acontece mais nada, porque o Espírito está lá. A pessoa leva o Senhor Jesus lá. E aí eles falam, é maior. Já ouvi essa expressão, é maior, não dá. Eles sabem que eles têm entidades, sabem que são seres espirituais que existem, acham que eles têm poder, mas quando chega ao outro, eles falam, aqui não dá. E pais de santo falam, não mexe não, porque não adianta, não vai acontecer, porque não dá. E os inimigos de Israel atestavam isso. Não adianta, o Deus deles é maior. Pode desistir. Balaão falou isso para Balaque, né? Não vai dar. Glória a Deus, que Deus é conosco. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele não é só socorro, mas ele também é o nosso braço forte, é o nosso libertador. Amém. Amém? Quando eu estava pensando, eu veio falar sobre Êxodo, né? Esse versículo que chamou a atenção foi uma das pregações primeiras que eu fiz a Água da Rocha. Na verdade, eu acho que eu tinha visto isso lá no Brasil, mas aí eu preguei em minha casa, que as pessoas estavam se convertendo e veio muita aflição. E é normal, porque quando o povo de Israel estava num processo de conversão, Faraó teve como estratégia, Faraó, uma figura do diabo, jogar mais aflição. Porque por causa da aflição, o povo ia fugir da fé. Sem a fé, parece que estava melhor. E de repente, agora que eu estou na fé, não alcanço. Mas vai alcançar, percebendo. Segura as pontas, porque vai chegar. Porque essa rocha não é como aquelas rochas. Essa é firme. Essa é poderosa. Aleluia. Vai chegar. Alguém mais? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos testemunhos, que a perseverança esteja no nosso coração, que nós consigamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e perseverar em Ti. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.